Oi, gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que você não deve ir no pronto-socorro se você puder evitar. E antes de qualquer coisa, já clica no botão de se inscrever no meu canal para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Sou Rafael Monsanto, otorrinolaringologista. Primeiro, vamos entender o que é um pronto-socorro. O pronto-socorro é um lugar para realizar atendimento de pacientes que têm algum sintoma bastante grave e que requer atenção imediata. Alguns exemplos desses sintomas são acidentes em geral com fratura ou desmaio, picadas por animais venenosos, falta de ar, queimadura ou corte grave com hemorragia, dor muito severa, dor no peito, palpitação no coração, febre maior do que 39 graus que não melhora com antitérmico ou que duram mais do que 48 horas, desmaio ou perda de força nas pernas e nos braços, reações alérgicas e convulsão. Nesses problemas, o atendimento deve ser feito o mais rápido possível. No caso de um derrame ou infarto, por exemplo, se o tratamento demorar mais de uma hora para ser feito depois do início dos sintomas, existe um risco muito grande de você ter sequelas irreversíveis. Então, para que esses pacientes com problemas graves sejam atendidos prontamente, normalmente existe um sistema de triagem no pronto-socorro, que normalmente é realizado por um profissional da enfermagem, que garante que os pacientes com qualquer sinal de gravidade tenham prioridade em relação aos pacientes que não têm qualquer sinal de urgência. Então eu vou dizer aqui 4 motivos pelos quais você não deve ir no pronto-socorro se você puder evitar. O primeiro deles é em relação ao tempo de espera. Então, como eu falei antes, caso você tenha um problema que não é considerado prioritário, você sempre vai para o final da fila. Então, dependendo do número de pacientes que chegarem com problemas graves, o atendimento pode demorar várias horas. Então, caso você não tenha nenhum sinal de gravidade ou você tenha sintomas mais leves, o ideal é você procurar um pronto atendimento, uma unidade básica de saúde, que é o famoso postinho de saúde, ou então tentar agendar uma consulta com seu médico de confiança que já te conhece e te acompanha. O segundo motivo é que você pode sair do pronto-socorro sem ter um diagnóstico firmado para o seu problema. No pronto-socorro, o intuito final, na verdade, é tratar o problema mais urgente, então tirar você da crise e permitir com que depois você faça o tratamento adequado ou o tratamento correto. Caso isso consiga ser feito no pronto-socorro, ótimo. Mas caso você tenha um sintoma mais leve ou então um sintoma muito persistente, por exemplo, tosse há mais de um mês, dor de garganta há mais de um mês, dor nas articulações, dores nas juntas, provavelmente a estrutura do pronto-socorro não vai permitir que se feche o diagnóstico correto. Então, provavelmente você vai receber um medicamento só para aliviar os seus sintomas na fase aguda e uma recomendação para você procurar um especialista e fazer o diagnóstico e o tratamento correto e serem solicitados os exames necessários sempre que forem possíveis. O terceiro motivo é que você pode receber um tratamento desnecessário e ainda ter problema em relação a isso. Muitas vezes, o médico do pronto-socorro não tem seu histórico médico completo e também não conhece seu organismo, não sabe como você se comporta com as medicações. Então, o tratamento é muitas vezes baseado nas queixas do paciente. E como o médico do pronto-socorro não vai conseguir te acompanhar pelo tempo de evolução da doença, é possível que ele antecipe um tratamento que talvez não seja completamente necessário. Um exemplo importante é o uso de antibiótico. Muitos pacientes acham que o antibiótico deve ser usado sempre e acham ruim quando o médico não prescreve. Mas quando ele é prescrito sem qualquer indicação formal, a chance maior é que o medicamento não tenha qualquer influência na progressão da sua doença e ainda pode te causar alergia grave, diarreia, desidratação e muitos outros problemas e efeitos colaterais. E ainda mais, pode ser que da próxima vez que você tiver um problema que necessite realmente de antibiótico, pode ser que ele não funcione, porque as bactérias já vão estar resistentes a esse antibiótico que você já usou. O quarto motivo é que você pode ter que fazer exame desnecessário e ter problema com isso. Como muitas vezes os sintomas são muito inespecíficos, então tem doenças mais leves e mais graves que podem gerar mais ou menos os mesmos sintomas, como o médico do pronto-socorro não te conhece, provavelmente nunca te viu antes e não tem seu histórico, às vezes ele pode ser obrigado a pedir alguns exames complementares para descartar qualquer tipo de gravidade. Mas alguns exames podem levar a alguns problemas. O raio-x, por exemplo, são exames que são feitos com radiação, então isso pode aumentar no futuro, por exemplo, o risco de desenvolvimento de tumores. A tomografia também é um exame que depende de radiação, e também é muito mais radiação do que um raio-x, chega a ser 100 mil vezes mais radiação do que um raio-x comum. E tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que fazer entre 3 a 5 tomografias na infância, isso aumenta significativamente o risco dessas crianças terem no futuro, na vida adulta, terem um tumor de cérebro, por exemplo. Então, quando o seu médico não solicita esses exames, ele não está defendendo o convênio, ele não tem qualquer tipo de interesse nisso.
Na verdade, ele ponderou que o risco que esse exame tem não supera o possível benefício que ele vai te trazer. Então, por isso, ele não vai solicitar alguns desses exames rotineiramente para você, embora no pronto-socorro isso às vezes seja necessário. Então, caso o pronto-socorro não seja o lugar ideal para você, e quais são as opções que você tem? Caso você tenha um problema que te incomode, mas não seja um problema grave, o ideal é que você tente agendar uma consulta com seu médico de confiança e que te acompanha o mais rápido possível, para ele poder fazer o segmento e pedir os exames necessários. No SUS, a unidade básica de saúde ou postinho de saúde é o local ideal para você fazer esse acompanhamento. No caso de algum sintoma um pouco mais importante, mas que não seja mais grave, você pode procurar as unidades de pronto atendimento. Mas agora, caso você tenha algum desses sintomas considerados mais graves, é importante que você procure o pronto-socorro o mais rápido possível, às vezes até chamando o SAMU para te levar de ambulância o mais rápido para o posto de saúde mais próximo. É isso que eu queria falar hoje, espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o assunto. Caso tenha dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder sempre que puder. E não se esqueça de já deixar um like e também se inscrever no meu canal. Um abraço e até a próxima!